Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, silencio, mas escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Além dos dados que eu já falei nos episódios iniciais desse podcast, a partir desse ponto, eu vou detalhar um pouco mais o cenário das infâncias aqui no Brasil. Haja visto o interesse em analisar o jornalismo feito sobre esse público, é necessário colocar ele no seu contexto social e cultural. Para analisar um produto social como o material jornalístico dessa pesquisa, é preciso analisar o contexto no qual esse produto é forjado, do qual ele se torna resultado. As últimas décadas aqui no país foram marcadas por conquistas, melhorias e acesso a direitos. Muito embora mais de 50 milhões de crianças brasileiras vivam com alguma ameaça a direitos fundamentais para sua existência, tem dados de inegáveis avanços para a garantia desses. A cobertura vacinal, a diminuição da pobreza monetária e a queda da mortalidade infantil, por exemplo, são conquistas a celebrar. O percentual de crianças fora da escola, que no início da década de 90 era de 19,6%, em 2015 tinha passado para 6,5%, e esse avanço tem que ser celebrado. Mas esses números não alcançam a todos, infelizmente, e mesmo com algumas conquistas, 2,8 milhões de crianças estão fora da escola atualmente. Os principais desafios para os direitos das infâncias brasileiras nos quais se baseiam essa investigação fazem parte do cotidiano das crianças, embora não estejam de forma proporcional na pauta diária do jornalismo, programas de entretenimento ou outros pontos de interesse sobre esse público. Nutrição e violência são desafios que ameaçam, além dos direitos, a existência das crianças, e muito em função do seu atravessamento cotidiano, a que estão interrelacionadas. Com o seu quadro intensificado de desigualdades, embora não esteja listado entre as ameaças aos direitos, o racismo e o sexismo atravessam os demais desafios, pois conforme ilustram os dados, as crianças negras, por exemplo, têm 3 vezes mais risco de serem assassinadas no Brasil. Esse é só um dos dados que ilustra a relação entre os desafios cotidianos aos quais são confrontadas as crianças brasileiras. Todas essas mazelas que a gente vê ilustradas nos telejornais diários aos quais passam os adultos também vivem cotidianamente as crianças. Isso porque todo adulto que é vítima de racismo também já foi uma criança que teve acompanhado por esse tipo de crime. As mulheres vitimadas pela falta de acesso a determinados espaços sociais também já foram meninas que tinham esses acessos já limitados desde então. Também já foram crianças as pessoas LGBTQIA+. As pessoas de comunidades tradicionais, as pessoas com deficiência. Na realidade das famílias que vivem em insegurança alimentar, que em 2020 atingia 55,2% dos brasileiros, também estão as crianças, que fora da escola, em função das medidas de distanciamento social, deixaram de acessar as refeições nesse espaço, que para muitas era a única possível em um dia. Mesmo antes da pandemia de Covid-19 sublinhar as desigualdades no país, a pesquisa de orçamentos familiares de 2019 indicou a queda nos níveis de segurança alimentar dos brasileiros. Ou seja, os exemplos aqui listados e também listados em outros episódios anteriores servem para que a gente possa lembrar que as crianças também fazem parte dos grupos sociais minoritários. Bom, você que está ouvindo já percebeu. Começou o 3º episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo.
Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. De acordo com a Maropo, a ideia dos direitos possibilitou a inclusão de novos grupos, como o das mulheres, negros, homossexuais e crianças, que assim passaram a ser vistos como cidadãos, medida que fortalece a democracia. A autora ilustra que, aspas, essa linguagem dos direitos está associada a processos de visibilidade de grupos pouco reconhecidos e a divulgação de diferentes perspectivas sobre eles, requisitando a necessidade de refletir sobre a relação entre o jornalismo e um grupo social em situação de exclusão política, cultural e frequentemente econômica, as crianças. Como o jornalismo contribui ou poderia contribuir para incluir as crianças no debate democrático a partir da proteção da promoção dos seus direitos e do reconhecimento dessas como atores sociais participativos? É em função, aspas, dos registros veiculados na TV, no rádio, na internet, no jornal impresso que proporcionam a percepção que as mudanças sociais e também discutem e rediscutem qual é o papel e o lugar da criança nesse contexto. Fecha aspas. Fará, de 2008. Mesmo assim, esse grupo social ainda é percebido como invisibilizado nos produtos de mídia. Não por não ser notícia, mas pelo desequilíbrio entre situações de noticiabilidade e aquilo que realmente se torna pauta. Tendo em vista a elucidação sobre a visibilidade de grupos pouco reconhecidos, é importante citar que uma mulher adulta é morta a cada 9 horas no Brasil. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta no país. E as pessoas trans, em específico, sofrem um homicídio a cada 26 horas, de acordo com a Rede Trans Brasil, um dado de 2020. É evidente que a gente não pode medir o sofrimento de cada comunidade ou grupo afetado pelos homicídios citados, haja visto que, aspas, na heterogeneidade de opressões conectadas pela modernidade, afasta-se a perspectiva de hierarquizar o sofrimento, visto como todo sofrimento está interceptado pelas estruturas. Fecha aspas. Quem disse isso foi a Acotirene. No entanto, os dados mostrados em relação a essas comunidades estigmatizadas costumam ser presentes em manchetes de jornais e outros espaços de mídia, como redes sociais, por exemplo. E aqui eu preciso repetir uma informação que eu já falei no episódio 1 desse podcast. O Brasil é onde há o maior número de homicídios de crianças em todo o mundo. A cada ano, crianças e adolescentes perdem a vida vítimas de homicídio, sendo uma morte a cada 46 minutos. Nesse ponto, a questão racial fala mais alto, triplicando os riscos para as crianças negras. Ainda segundo o Unicef, desde 2012, adolescentes são proporcionalmente mais vítimas de assassinatos do que a população em geral. Esse dado, contudo, não é tão comum nos destaques de notícia, fato que leva a gente a questionar: por que não falamos de violência contra as crianças na proporção em que ela ocorre? Outro ranking que tem as crianças à frente de outros grupos sociais ou etários é o da pobreza, tendência que é observada no mundo inteiro. Na faixa de idade até 14 anos, 11,3% eram extremamente pobres e 41,7% pobres. Esse dado é do IBGE de 2020. A Constituição de Família, que concentrou o maior índice de pobreza nesse mesmo levantamento, foi formado por mulheres de cor ou raça preta ou parda, responsáveis, sem cônjuge e com a presença de filhos menores de 14 anos em casa. A fome no Brasil está relacionada à pobreza, que também está ligada à saúde, e essas se relacionam diretamente com os impactos da violência, o que coloca as crianças distantes do processo de ensino e processos democráticos. É nesse ciclo que perpassam parte dos 63 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, de acordo com o dado do Censo Demográfico. Mas, bueno, vamos falar da infância em números, então.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em Síntese dos Indicadores de 2015, a região norte registrou a maior concentração relativa de crianças e jovens, com 45% de pessoas de até 24 anos de idade, enquanto o sudeste e o sul apresentaram estrutura etária menos jovem, com a população dessa mesma idade correspondendo a 34%. Também em 2015 tinha 2,7 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhando no Brasil. Entre as crianças entre 5 e 13 anos, 412 mil estavam em situação de trabalho infantil. A região sul é o conjunto de estados que concentra a maior quantidade de crianças trabalhando, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, enquanto o sudeste registra a menor taxa. Nesse mesmo ano, a maioria das crianças brasileiras entre 5 e 13 anos em situação de trabalho estava concentrada na atividade agrícola, com 64,7% do total. E aí, não por acaso, o trabalho foi o principal motivo citado pelas crianças para o abandono escolar. Essa foi a resposta mais recorrente para o abandono escolar, com 35,1%, mas com mais relevância para o gênero masculino, em 43% do que para o gênero feminino, onde o caso foi 26%. As meninas, no entanto, além de 11,8% interromperem os estudos em consequência de gravidez, o abandono escolar também acontece por atribuição aos afazeres domésticos, cuidado de outras crianças, idosos ou pessoas com deficiência. As meninas figuram em 6,5% por essa razão, enquanto os meninos pontuam 0,5% pelo mesmo motivo. Então aí, desde a infância, a gente já vê as marcas de gênero operando. De acordo com o censo escolar de 2017, 12% dos estudantes dos anos iniciais e 26% dos anos finais do ensino fundamental têm 2 ou mais anos de atraso escolar, um percentual que aumenta no ensino médio. Entre outros motivos listados pelos estudantes para justificar a evasão escolar, estão a falta de conexão entre o que é ensinado e o que é vivido no cotidiano dos alunos. E aí o Unicef Brasil fala que o desinteresse pela educação ofertada na escola é uma das causas mais citadas para o abandono. Crianças e adolescentes pobres, LGBTQIA+, com deficiência, negros ou indígenas, entre outros, sofrem com a discriminação. A gravidez na adolescência, o racismo e a necessidade de trabalhar afastam os estudantes da escola. Os recortes raciais voltam a aparecer quando se trata de acesso à educação escolar. Ainda de acordo com a síntese dos indicadores sociais de 2020, 9,2% das meninas de cor ou raça branca apontaram a gravidez como principal motivo para parar de estudar e 4,9% a realização dos afazeres e cuidados. Já as meninas pretas e pardas listam os mesmos motivos em 13,1% gravidez e 7,3% afazeres domésticos e cuidados. O percentual de crianças que frequentam as escolas com base na raça segue a proporcionalidade da população autodeclarada no país. O percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, de acordo com cor ou raça, alcança 43% parda, 36% branca, 13% preta, 4% amarela e 3,3% indígena. O mesmo estudo também relacionou esse público a questões de alimentação e a vivência em família, observando a dependência administrativa da escola ao computar 72,4% de meninos de escola pública, 67,3% meninos de escolas privadas, que costumam tomar café da manhã 5 dias ou mais por semana. Já em relação a gênero feminino, 57,7% das meninas de escola pública e 56% das meninas de escola privada, que estão nesse mesmo ano do ensino fundamental, tomam café da manhã 5 ou mais vezes na semana. Quando a gente olha para a realidade das crianças latino-americanas, por exemplo, para um contexto aqui de continente, mais da metade desse público tem acesso à internet. Esse é um dado de 2020. Embora esse privilégio seja positivo para o acesso
acesso a espaços, inclusive de educação e lazer no período da pandemia, o mesmo dado também aponta para o fato de que cerca de 77 milhões de crianças podem acessar qualquer tipo de conteúdo online, expostas, portanto, a ataques cybercriminosos. A incidência da Covid-19, falando de novo do período de pandemia aqui no Brasil, também colaborou com a redução do acesso de crianças vítimas de violência a serviços de saúde, a exemplo do comportamento em um dos principais e mais antigos hospitais de referência em atendimento a crianças e adolescentes no país. Entre violência sexual, física, psicológica, negligência ou autoagressão, o Hospital Pequeno Príncipe realizou 554 atendimentos em 2020, sendo 65% das vítimas de violência sexual. Mas o número foi 20% menor do que no ano anterior, apontando novamente para o aumento da violência e a redução tanto de denúncias quanto ao acesso a atendimentos de saúde adequados, também em razão da violência intrafamiliar. Ou seja, se quem agride uma criança é uma pessoa da família, não interessa para esse cuidador, para esse pai ou responsável que essa criança tenha um atendimento ou que essa denúncia seja feita. Ainda segundo esse hospital, que é um centro de referência, 326 vítimas tinham até 6 anos e 103 crianças precisaram de internação para tratar lesões sofridas. No mesmo hospital, em 2020, houve 19 atendimentos por casos de autoagressão, quando a vítima mais jovem de tentativa de suicídio tinha 10 anos. Ainda em caráter de contextualização da realidade das infâncias brasileiras, é importante a gente ressaltar o comportamento das crianças diante de drogas lícitas e ilícitas. No caso de experimentar um cigarro alguma vez, quem lidera são as crianças das escolas públicas. As meninas em 18% dos casos e os meninos em 20% dos casos. Quando a gente está falando de crianças de escolas privadas, as meninas estão com 11% e os meninos com 13%. Em relação ao consumo de álcool, apesar da pesquisa apontar números próximos, são as meninas em cada uma das realidades que lideram ao responder que no 9º ano do ensino fundamental elas já tinham experimentado bebida alcoólica alguma vez. As estudantes das escolas públicas têm 56,9%, seguida dos meninos, também estudantes de escolas públicas com 55%. E aí, em seguida, as meninas matriculadas em escolas privadas, com 52%, e os meninos estudantes de escolas privadas estão em 4º lugar desse ranking, com 50%. Na mesma faixa pesquisada, 9,8% dos meninos e 8,9% de meninas de escolas públicas já tinham experimentado drogas ilícitas alguma vez, enquanto 7% dos meninos e 6% das meninas de escolas privadas também já tinham feito uso de alguma de substâncias. E aí, por que eu estou falando tantos números assim? Porque os índices listados aqui nesse episódio vêm com o intuito de aproximar a realidade vivida por parte das infâncias brasileiras, que diariamente vivem violações de direitos de acordo com todos esses dados que eu acabei de falar. Algumas das violações vêm com marcas de gênero, outras de raça, outras de classe. Todas são manchadas por desigualdades que, como também apontam os dados, tendem a acompanhar os indivíduos ao longo da vida, mas só aqueles que ultrapassarem a mortalidade infantil e conseguirem chegar com vida à fase adulta. Porque muito embora a violência que deixa marcas ou que emana pólvora seja nitidamente percebida como ameaça, a garantia dos direitos para a criança também passa pela segurança alimentar e sanitária, o acesso à educação e democracia, a sobrevivência às variadas formas de pobreza a que essas crianças estão sujeitas. Todos esses aspectos estão ligados ao âmbito dos direitos enquanto cidadãos, aspecto do qual a gente vai falar nos próximos episódios. Mas antes de terminar esse episódio 3 aqui do podcast, é importante falar um pouquinho sobre o âmbito dos direitos e aquela lógica de "no meu filho mando eu". Em 1989, um conceito mexeu com a forma social de reconhecer as infâncias e mudou paradigmas em relação a essa população. Foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, mais tarde ratificada por 196 países,
e considerado um instrumento de direitos humanos mais aceito da história. Foi a convenção que estabeleceu a então nova concepção de que crianças e adolescentes são, eles próprios, sujeitos de direitos. Considerado o mais ratificado tratado de direitos humanos do mundo, o documento é um importante símbolo de legitimidade e instrumento para a mudança de atitudes e comportamentos. Com mais de 30 anos de existência, no entanto, a Convenção ainda precisa ser reforçada todos os dias, tanto no âmbito social quanto no jornalístico, que vivem, é claro, uma constante troca. O tema no âmbito dos direitos foi debatido por anos até que as crianças fossem consideradas protagonistas dos seus direitos. A primeira menção nesse sentido foi registrada na Declaração de Genebra em 1924, sobre a necessidade da infância e da adolescência contarem com um tratamento e cuidados diferenciados por parte dos adultos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é no artigo 25 que surge o texto específico para a necessidade de todas as crianças e suas mães receberem cuidados e assistência especial. Cerca de uma década depois, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança alicerça em 10 princípios, o que se torna, então, a visão de proteção integral. Mas antes disso, em medidas nacionais ou internacionais, a população infantil era legalmente percebida como indivíduos a serem tutelados pelos adultos e pela sociedade como um algo a ser protegido. A objetificação da criança era resultado do entendimento social, que até hoje não está muito bem dissolvido, da criança como uma propriedade da sua família, e sobrando para o Estado as intervenções apenas em situações extremas e excepcionais. Ainda como resultado dessa lógica, a gente tem a fragilidade das políticas públicas e governamentais para a promoção da garantia de direitos e bem-estar das crianças. No Brasil, vigorava o Código de Menores, de 1927, baseado em localizar situações irregulares para crianças e adolescentes, que, nessa lógica, seriam os, aspas, menores abandonados ou delinquentes, e não pelo que hoje se objetiva, que é a garantia dos direitos. Quando da implantação da Convenção, se consolida, então, a ideia da doutrina de proteção integral, com o objetivo de destacar valor intrínseco da criança como ser humano, a necessidade especial do respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, valor prospectivo da infância e da juventude como portadora da continuidade do seu povo e da espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade, o que torna as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de políticas específicas para a promoção e defesa dos seus direitos. Quem disse isso foi Costa, em 1992. É também da chegada da Convenção a nova perspectiva a respeito do termo menores, que a partir de então passam a ser cidadãos. A palavra, vista com frequência em várias produções jornalísticas, reportagens, em grandes jornais ou mesmo veículos focados em temáticas de direitos humanos, é, em primeiro momento, uma simples palavra, mas essa considerada básica troca de termo, ao substituir menor por criança, por exemplo, tem um caráter revolucionário, porque coloca o cidadão no centro da pauta e não na subalternidade, denotada de toda a tradição do antigo Código de Menores. A principal mudança nesse sentido, a partir dessa troca, é deslocar esse público do cenário de vulnerabilidades, já que era esse o foco do mencionado Código de Menores. Como consequência mais complexa, a Revolução também concede o direito de crianças e adolescentes a serem ouvidos por adultos, em todo o âmbito que lhes diz respeito. Muito embora as mudanças, implementações, regulações e orientações sobre a garantia de direitos estejam registradas, na prática jornalística nem sempre é o que a gente vai encontrar aplicado nas reportagens. Isso é algo que a gente vai ver nos próximos episódios também. Porque aqui nessa pesquisa eu encontrei centenas de reportagens relacionadas a pessoas com menos de 18 anos, onde o jornalismo usa o termo menor como um sinônimo para criança e adolescente. Diante do histórico legal apresentado, esse termo é pejorativo e não deve ser usado quando o assunto tem relação com as infâncias.
O principal motivo para esse necessário exercício de troca é a carga de objetificação e o vínculo com delinquências que esse termo carrega, como herança do que a gente já deixou para trás, que foi o Código de Menores. A questão tensiona o exercício midiático e, para além dos conceitos teóricos e fórmulas de práticas jornalísticas, é preciso que a gente apure o nosso olhar. A necessidade de sensibilizar para o tema está no âmbito da percepção da hierarquia social. A criança deixa de ser entendida como um indivíduo de vulnerabilidade e passa a ser um cidadão que demanda a consideração do Estado. Os direitos garantidos pela já citada Convenção sobre os Direitos da Criança, organizados em 54 artigos, estão agrupados entre direitos de sobrevivência e desenvolvimento, direitos à proteção e direitos de participação. E aí a gente vem com uma citação de novo da Maropo, falando sobre esse documento ter o mérito de desviar o enfoque da perspectiva das necessidades e a imagem assistencialista sobre as infâncias, quando diz que serve para fortalecer o discurso dos direitos, sublinhando a responsabilização política, legal e moral do Estado e da sociedade no sentido de assegurar esses mesmos direitos. Inclui também a ação das crianças como uma estratégia para a realização de tais direitos, também de valores como a igualdade e a universalidade no exercício dos mesmos. O primeiro grupo de artigos da Convenção contempla garantias para o desenvolvimento voltado à saúde e o desenvolvimento como o acesso à alimentação adequada, acesso à água potável e moradia, atenção à saúde, educação, acesso à área de lazer e arte. No agrupamento da proteção estão contemplados direitos que vão desde a garantia de proteção em realidades de guerra e maus tratos, exploração, abusos do sistema de justiça criminal. Em se tratando do terceiro agrupamento de direitos, tem aí a garantia ao acesso a emitir opiniões e ter essas opiniões escutadas, acesso à informação e direito à liberdade de associação. Bom, vimos aí então que o direito mudou e a cultura na sua esteira caminha a passos lentos para alguma mudança, que também em consequência cultural denota esses aspectos em produções jornalísticas que vão ser apresentadas nos próximos episódios desse material aqui que você está ouvindo. Bom, eu acho que é isso até aqui. Esse foi o terceiro episódio do podcast Violo, Silencio, mas Escandalizo. Jornalismo, infâncias e os desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil. Você pode apoiar financeiramente o podcast no link que está na descrição desse episódio e também ao compartilhá-lo com seus amigos e colegas nas redes sociais. Se quiser entrar em contato e falar sobre o que ouviu nesse episódio, envie um e-mail. A trilha sonora e os sons adicionais usados nesse podcast foram retirados de bancos livres online. As referências bibliográficas completas também estão no link da tese na descrição desse episódio. Esse podcast é resultado de uma investigação acadêmica. As informações analisadas nessa tese foram retiradas de veiculações midiáticas públicas e bibliografias de autores e autoras de diversas áreas. Ou seja, nada aqui é opinião ou achismo, mas sim ciência. Talvez não seja aquela ciência de jaleco e tubo de ensaio que você está acostumado, mas é sim ciência. Violo, Silencio, mas Escandalizo. Um podcast sobre jornalismo, infâncias e desafios para a garantia dos direitos das crianças no Brasil.